ainda continua sendo um evento que é visto como importante, é um evento que é usado para definir o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, né? E as ideias de Rousseau, elas estimularam esse movimento que ocorreu na França contra a nobreza, né? Foi um autor, de fato, que, além dele ter tido essa contribuição, ele escreveu livros, né, artigos em vários campos do conhecimento. Eu trouxe aqui 4 livros, mas, na verdade, Rousseau escreveu dezenas de livros e artigos, né? A Nova Heloísa, de 1761, é um romance. Além de ter escrito textos com cunho mais filosófico, Rousseau escreveu romances. Rousseau também é visto como um dos precursores do movimento romântico francês. O romantismo na literatura, né, tem aí como um dos pilares o Rousseau, e ele escreveu romances. Rousseau escreveu óperas. Ele escreveu óperas, né? Também tinha uma inserção na música. Além disso, ele escreveu o livro Emílio, que é um livro que é muito trabalhado nos cursos de pedagogia, nos cursos, né, das licenciaturas de modo geral. Enfim, então ele acabou, ao circular, né, em diferentes campos do conhecimento, ele acabou também exercendo influência, melhor dizendo, nesses respectivos campos do conhecimento. O discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens é um livro, e eu vou tentar reproduzi-lo de uma forma bem sintética mais adiante, por meio desse quadro aqui, ó. Esse livro, gente, é um livro muito interessante, porque nele, Rousseau, ele apresenta uma história hipotética acerca do desenvolvimento da civilização humana, né? É um livro que ele cria uma história fictícia, gente. Não é uma história real. E nessa história fictícia, né, nesse exercício filosófico que ele faz, ele vai tentar mostrar o momento em que as desigualdades entre os homens, as desigualdades elas começaram a ocorrer. Ele vai apresentar os fatores que seriam determinantes para o surgimento das desigualdades entre os homens. Não sei se vocês já ouviram falar, tem uma frase que representa muito o pensamento de Rousseau, o homem nasce livre, mas a sociedade o corrompe. Vocês já ouviram essa frase? Hein, turma? A turma já ouviu essa frase? Alguém já ouviu essa frase? O homem nasce livre, mas a sociedade o corrompe. Esta frase de Rousseau que bom, eu sei que o pessoal já é tudo analista político, né? Mas essa frase, gente, é uma frase que sintetiza-se muito as ideias de Rousseau. Do mesmo modo que a gente trabalhou nas aulas anteriores, né? Aquela frase icônica de Hobbes, o homem é o lobo do homem, né? A gente lembra, vocês estão lembrados que a gente trabalhou Hobbes e eu coloquei isso, o homem é o lobo do homem. E só fazendo parênteses, inclusive, a Pitty, ela tem uma música que ela traz essa reflexão, né? Ela é bem, nessa música, ela é bem hobbesiana. Vocês gostam da Pitty, galera? Só um momento cultural. Vocês gostam da Pitty? Alguém aqui na turma curte o rock da Pitty? Eu, particularmente, adoro a Pitty. E a Pitty tem uma música. Depois eu posso até aqui compartilhar com vocês o vídeo, né? Já nessa quinta-feira aí, vocês quintando. Tem um videoclipe de uma música muito interessante que a Pitty, né? Ela
No refrão, ela diz isso: o homem é o lobo do homem. E é uma música que ela fez pensando a teoria de Hobbes. Ela conhece o Leviatã, uma mulher inteligente, né? E ela. É muito maneira essa música, depois eu posso até colocar para vocês. Eu já até trabalhei com essa música em prova, mas enfim. A frase, voltando aqui em Rousseau, a frase o homem lá nasce livre, mas a sociedade corrompe, é uma frase que mostra claramente a visão que ele vai ter sobre a nossa natureza, né? A gente vai trabalhar isso muito daqui a pouco, e ele vai mostrar como que em um determinado momento da nossa existência, a nossa natureza que era pacífica, uma natureza relativamente boa, ela começa a se transformar e começa a se corromper. A nossa natureza ela se corrompe no processo histórico, da mesma forma que as instituições que a gente começa a criar também vão estar corrompidas, e não há mais como voltar atrás. Não tem como a gente voltar e ter aquela essência daquele homem natural que vivia livremente. No livro que eu tinha acabado de colocar aqui, ó, o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, ele vai narrar com o máximo de detalhes essa história fictícia que, segundo ele, foi uma história é uma história que pode evidenciar o momento em que a nossa natureza deixou de ser uma natureza boa e passou a ser corrompida e na vivência da sociedade. O livro do contrato social é um livro que ele já vai indicar como a sociedade deve se organizar, como o Estado deve se constituir, para que a gente em sociedade, a gente siga as leis, a gente observe as leis, mas ao mesmo tempo, ao seguir as leis, a gente possa ser livre. Parece uma contradição, e a gente vai trabalhar isso muito por meio desse slide, né, que a gente vai discutir mais ao final da aula. Parece uma contradição aparente, mas de acordo com Rousseau, é possível a gente, em sociedade, seguir as leis que emanam do Estado, né, estar aí em conformidade com as nossas normativas, e mesmo assim a gente ser livre. Porque a gente tem uma ideia muito coercitiva das leis, né? As leis elas servem para coibir a nossa vontade. É como se as leis fossem algo que viessem para punir, para limitar. Rousseau ele vai dizer o seguinte: olha, se o pacto social, se o contrato social for feito de uma maneira adequada, e isso ele vai discutir no do contrato social de 1762, se o pacto for feito de uma forma correta, o governo cumprindo a função dele, o povo cumprindo a sua função, as leis que forem criadas, elas vão ser leis que vão, ao mesmo tempo, condicionar, organizar a sociedade, mas a observância dessas leis será um ato de liberdade. É um livro muito interessante que ele vai já dar uma resposta política às desigualdades que ele apresentou numa obra anterior, que é o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. E Emílio já é um livro que ele vai ter como, nessa obra, usando essa história do Emílio, né, essa história dessa criança, enfim, dessa figura, ele vai dar algumas sugestões de como nós deveríamos, né, educar as crianças numa sociedade que a liberdade é um princípio basilar. Por isso que Emílio é uma obra trabalhada muito nos cursos de licenciatura na pedagogia. Percebam, gente, que esses 3 livros, tirando a Nova Heloísa, né, o Discurso, o Contrato Social e Emílio, são livros que tratam de temas diferentes, mas quando a gente faz uma leitura, né, dessas obras, a gente constata que há uma continuidade temática entre eles. No Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, Rousseau apresenta
os condicionantes, os fatores que condicionaram as desigualdades entre os homens e o processo de corrupção entre os homens. No contrato social, ele vai dar uma resposta política a essas desigualdades. E no Emílio, ele vai já indicar como as crianças devem ser educadas dentro já de uma sociedade na qual o contrato funcione. Né? Indo então lá para a síntese, a origem, os fundamentos da desigualdade entre os homens, só para voltar aqui rapidinho, gente, e fazendo mais uma revisão, para isso ficar bem claro, né? Vimos que Hobbes, eu falei isso desde o início, né? Quando a gente começou esse tópico, o contratualismo, eu sempre coloquei que Hobbes e Locke e Rousseau eram autores contratualistas, né? Porém, embora, né, esses autores sejam contratualistas, eles têm como ponto de partida a ideia do contrato, como fundamentação a ideia do contrato. Esses autores criaram versões muito distintas acerca do que seria esse contrato. São teorias contratualistas, mas teorias muito diferentes. Vimos nas últimas aulas que a teoria de Hobbes ela é oposta à teoria de Locke. Fazendo uma rápida síntese para eu explicar aqui, Rousseau, que é o autor da aula de hoje, no caso de Hobbes, o contrato foi realizado para retirar os homens de um estado de guerra de todos contra todos, uma vez que a natureza humana era malévola. E no momento de ausência de regras, os homens atacavam para não morrer. O contrato foi feito racionalmente, né? A primeira lei colocada no contrato foi a lex naturalis. Os homens aceitaram, né, que o direito à liberdade fosse suprimido em nome da segurança. E essa lei, ela somente foi acatada pelas partes do contrato quando um poder veio e, usando a força física, impôs o contrato. O contrato, na visão de Hobbes, é um contrato que tem uma motivação, que tem essa proposta de tirar os homens de um estado de guerra de todos contra todos e levá-los para um estado de paz. Os homens abrem mão da liberdade que eles tinham aqui no direito, no estado de natureza, em nome da segurança. E o papel do Estado, na visão de Hobbes, portanto, vai ser, o Estado ele vai ter esse papel, né, do Leviatã, de ser aquele Estado forte, aquele Estado que impõe a paz, por meio da força física da espada. Né? É um Estado opressor, é o absolutista. Locke, ele vai ter uma outra visão acerca do contrato. Ambos são contratualistas, mas ele já vai partir da ideia de que o contrato ele foi feito para regulamentar os direitos que já havia no estado de natureza. Vimos que, na visão de Locke, no estado de natureza, já nesse momento de ausência de regras, os homens tinham liberdade, igualdade e propriedade privada. Temendo que tendo aí o medo, né, que esses direitos pudessem ser de alguma forma atacados, né, os homens que viviam num estado de relativa paz, eles vão propor, eles vão constituir um contrato racional, e esse contrato ele vai ter como finalidade a regulamentação dos direitos, ou seja, direito à liberdade, igualdade e propriedade privada. O Estado que é oriundo desse contrato, na visão de Locke, vai ter como papel a proteção desses direitos. O Estado ele vai ter como atribuição criar leis para regulamentar esses direitos, a liberdade, igualdade e propriedade privada, e ele vai ser o grande protetor desses direitos. Enquanto aqui o Estado ele oprime para promover a segurança, aqui não.
na visão de Locke, no liberalismo político de Locke, o Estado, a função do Estado é ser aí o grande mantenedor dos direitos. Por isso que, inclusive, lá na questão que eu sugeri para que vocês elaborassem, que caiu no exame da ordem, é uma questão que diz o seguinte: o papel, a legitimidade do Estado está, na visão de Locke, na medida em que o Estado cumpre essa atribuição de assegurar as leis. Assegurar as leis que organizam aí os direitos em sociedade. Se por algum momento, o Estado ele cercear o direito à liberdade, se for um Estado um governo, né, dentro de um Estado, se ele quiser usurpar a propriedade privada, ou seja, se ele descumprir a função que ele tem, ele está quebrando o contrato. E se ele quebrar o contrato, o povo pode resistir ao Estado. Inclusive, o povo pode destituir esse Estado. Em outras palavras, né, digamos, a gente vota no camarada, né, no presidente, no prefeito, e em algum momento esses políticos começam a descumprir as leis. Nós, enquanto povo, nós temos o direito de pedir a retirada deles. Nós, enquanto povo, nós podemos lutar para que essas figuras sejam impeachmentadas, impedidas de continuarem no poder. Nós podemos resistir, uma vez que o papel que eles tinham enquanto representantes de um governo dentro de um Estado, esse papel, a função que é a função que eles deveriam exercer, ela foi descumprida. Ok, gente? Fazendo uma metáfora para vocês entenderem aqui, se a gente fosse pensar aí o contratualismo como uma série, a série contratualista, né, feita por Hobbes e Locke, é uma série muito curtinha, né, com 3 episódios. Então vamos lá, vamos pegar as pipocas, vamos assistir o contratualismo, feito por Hobbes. Nós teríamos 3 episódios, né? Primeiro episódio, ele narrando o que seria o estado aqui de natureza. Segundo, o contrato. Depois, final feliz. E Locke é a mesma coisa, né? 3 episódios. A série do contrato aqui, feita por Hobbes, seria uma série bem empolgante, né? Já começaria aí um matando o outro, aquela briga, depois o estabelecimento do contrato e a paz reinando, embora os homens lá, sem terem direito à liberdade, mas eles estariam vivendo em paz, né? Eles abriram mão do direito da liberdade para ter a paz. A série do Locke também seriam 3 capítulos, né? Mas seria uma série mais banho-maria, né? Aquela coisa, né? Começaria ali relativo à paz, os homens já plantando, já tendo suas propriedades privadas, liberdade e igualdade, vem um contrato, a regulamentação e final feliz. Os 2 autores, metaforicamente falando, fariam séries curtas em 3 episódios. O Rousseau, que também é um contratualista, vamos dizer que a série que ele vai fazer é uma série com vários capítulos, gente. O livro, A Origem, os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, é um livro que ele vai narrar com o máximo de detalhes esse processo aí da constituição da civilização humana. Ele vai lá desde os primórdios, numa história hipotética, não é uma história baseada em fatos reais, é uma história fictícia, mas ele, com o máximo de detalhes, ele vai lá explicando, né? Enfim, seria uma série com vários episódios que a gente tem que ficar lá, né, acompanhando vários dias. É uma metáfora, né, um pouco meio elementar, para vocês entenderem que a visão de Hobbes e Locke é uma visão que não é processualista como a de Rousseau. E aí, complicando um pouquinho, se a gente for pegar aí a série O Contrato, feito por Rousseau,
É uma série que a gente vai começar assistindo, né? Tá lá assistindo. Num determinado momento a gente vai falar assim, pô, caramba, essa série tá muito parecida com a que eu assisti lá de Loki, né? A gente vai observar, portanto, uma relação muito forte. Parece que o Rousseau tá quase tá quase Loki, assim, quase indo na direção do Loki. Chega um determinado momento que a gente fala assim, peraí, mudou o esquema aqui, mudou a narrativa, parece que o Rousseau ele está aí bem na visão de Hobbes. Em outras palavras, o que eu quero dizer, né, pensando aqui os termos, né, específicos de ciência política, né, tirando metáforas à parte. Se a gente for pegar as ideias de Rousseau, até porque ele veio depois, né, ele teve aí a chance de ler tanto Hobbes como Locke, o contratualismo de Rousseau é um contratualismo que vai integrar, de certo modo, as ideias de Locke e de Hobbes. Parece uma doideira, né, gente? Quando a gente fala de Hobbes e Locke, são teorias diferentes, opostas. Rousseau vai tentar integrar essas duas teorias no projeto dele. Né? Ele vai mais além, ele vai criar uma outra teoria diferente. Né? Talvez por isso que esse livro seja um livro também muito que mostra esse brilhantismo dele. Mas vamos lá, vamos tentar aqui. Eu coloquei em 4 episódios, mas fiquem atentos que essa série tem muito mais episódios. Eu tentei trazer para vocês aqui a síntese de alguns fenômenos que foram determinantes que ele vai narrar naquele livro que eu acabei de indicar. Bom, de acordo com ele, rapidinho aqui para vocês entenderem, os homens, no início, os homens eram livres. Quando ele diz lá, os homens, voltando aqui na frase dele, né? O homem nasce livre, mas a sociedade corrompe. É mais ou menos isso aqui, ó. O homem nasceu livre, mas no transcorrer da história humana, essa natureza ela vai se corrompendo. Mas lá no início, nos primórdios, na história que ele vai narrar, os homens eram livres. Né? Não havia nenhum impedimento externo, havia igualdade entre os homens, igualdade de direitos. Aqui nesse primeiro estado, aqui, não havia ainda a razão. Os homens não tinham a consciência da razão. Vamos pensar, gente, que esse primeiro estágio aqui é como se fosse. Eu vou usar essa aproximação, mas ele vai até se distanciar disso. Mas vamos pensar assim que era aquela visão do paraíso bíblico, né? Mais ou menos, né? Os homens eram livres, a liberdade natural, todos eram iguais em relação a direitos. O homem já tinha o instinto da autopreservação, né? Já havia essa consciência, né, da importância de você preservar a sua própria integridade, e os humanos já tinham o sentimento da compaixão, compaixão em relação a outros humanos, compaixão em relação aos animais, né? Embora o amor sublime, né, que vai ocorrer tempos depois aqui no terceiro estado, o amor sublime, né, entre que está na família, né, com o advento da família, não existisse ainda, mas os homens já tinham essa capacidade de ter a compaixão em relação aos outros, né? O tempo passa, o tempo voa. Esses humanos, eles começam a aprender a caçar e a pescar. A descoberta da caça e da pesca vai trazer alguns progressos cognitivos humanos, como o desenvolvimento da razão. Por quê, gente? Porque quando a gente caça, não sei se alguém aqui na turma gosta de caçar ou pescar, né? Então, quem gosta de pescar sabe que para pescar você tem que ir lá, você tem que estudar no fluxo da água, ver aonde o cardume está, ver como é que fala, gente? O anzol, né? A isca direito que você vai colocar para pescar. Existe toda uma técnica, gente, que você tem que usar a cabeça, tem que usar a racionalidade, né? Então, os homens, quando começam a pescar, eles começaram a desenvolver, tiveram a necessidade de desenvolver a razão. Da mesma forma que a caça. Então, se eu vou abater um grande animal, eu tenho que ter uma ferramenta que seja
que esteja em concordância com essa proposta. Não dá para chegar, né, ter um mamute, eu estou pensando na pré-história, tá, gente? Tem um bicho imenso lá, eu com um gravetozinho, eu vou morrer, então tem que ter um cálculo. Os homens começam no segundo estágio, por conta da caça e da pesca, começa a se desenvolver a razão. E até mesmo para desenvolver a caça e a pesca, os homens começam a criar alguns abrigos, né? Enfim, temporários, fazem algumas associações, justamente para chegar a esse fim que é a caça, que é a pesca. O tempo passa, o tempo voa. No terceiro estágio, já em outro capítulo dessa série, o contratualismo, os homens começam a se fixar em determinados territórios. Se até o segundo estágio os homens eram nômades, eles viviam, né, livres, né, circulando, caçando e pescando, se associavam, criavam abrigos provisórios para caçar juntos, depois eles cada um ia para um lado. Chega um determinado momento, os homens decidem permanecer em alguns territórios. Essa fixação em um determinado lugar gerou um ambiente propício para a formação das famílias. Né? Os grupos começaram a ter essa continuidade. Com a formação das famílias, né, houve a oportunidade para que os humanos desenvolvessem o amor conjugal, o amor fraternal, o amor paterno-materno. Na visão de Rousseau, se os homens tivessem ficado aqui, a natureza humana continuaria boa. E se vocês observarem, até aqui, a teoria dele está parecendo a teoria de Locke. Só que os humanos, continuaram nesse progresso material. Os pequenos grupos familiares deram lugar às grandes sociedades. Para você manter essas grandes sociedades, houve a necessidade da criação da agricultura, da metalurgia. A metalurgia e a agricultura, né, foram aí de fundamental importância e avolumaram mais ainda populacionalmente essas sociedades. No convívio entre os outros grupos, os humanos começaram a observar as diferenças. E aí, gente, se até aqui os sentimentos humanos eram sentimentos sublimes, o convívio em sociedade gerou comparações, gerou conflitos, e os vícios humanos começaram a surgir. A raiva, a briga, a ira, a desconfiança. Ou seja, a natureza humana ela foi se degradando. Até aqui os homens eram livres, mas a partir do momento que eles começam a viver em grandes sociedades, a partir do momento que os homens criam propriedade privada, a partir do momento que você tem aí a convivência, vai ocorrer esse processo de degradação dessa natureza, da natureza humana. Os homens, portanto, nascem livres, mas a sociedade os corrompe. Aí vocês podem me perguntar, mas Robson, mas por que os homens continuaram nessa história? Por que eles não pararam aqui? Porque, na verdade, gente, eu até coloquei aqui embaixo, ó, o que nos move, na visão de Rousseau, seria uma... A gente tem uma fã, uma vontade de sempre ir além. O ser humano ele não se contenta com o que ele tem. Ele quer se aperfeiçoar. Ele quer ir além. E a essa vontade que nós temos, Rousseau criou o neologismo, né, criou a palavra perfectibilidade. A perfectibilidade seria justamente esse movimento que a gente tem de sempre querer se aperfeiçoar. A gente não se contenta, a gente não se satisfaz, a gente quer sempre mais. E justamente isso que fez com que a gente saísse desse estágio, fosse para esse, para esse, para esse. E a perfectibilidade, a formação das sociedades, a propriedade privada, todos esses fenômenos foram contribuindo juntamente aí, né, nesse processo de degradação da nossa natureza, da natureza humana. Ok? Queridos, eu queria fazer uma